Como diz a minha amiga Tainá, ser mulher é uma preocupação diária, sabe? É todo dia você se preocupar com uma coisa diferente. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja pela sua vida, para você continuar viva, ou seja, para ser quem você quiser ser. Oi, tudo bem? Eu sou a Tâmara e esse aqui é o Mistura Cítrica, um canal que fala sobre as nossas lutas diárias, mas também dos pequenos prazeres da vida adulta. Esse é o primeiro de muitos vídeos que você vai encontrar por aqui. Então chegue, se acomode, fique à vontade para entrar na conversa. No primeiro vídeo a gente vai falar sobre o peso de ser uma mulher. Isso mesmo, o peso. Porque se tem uma coisa nessa vida que não é fácil, é ser mulher. Desde que a gente nasce, a gente é ensinada ao que fazer, ao que não fazer, como se comportar e ainda como agradar um homem. Pode até parecer papinho de século passado, mas se a gente furar um pouco a nossa bolha feminista e olhar para o lado, a gente vai ver que isso é uma realidade ainda muito atual. Eu, por exemplo, quando vou visitar minha família no interior, eu vivencio cenas que eu falo, não tô vendo isso, sabe? Por lá ainda é muito comum a obrigação da mulher em ter um papel de servir. Ela tem que cuidar da casa, ela tem que ter uma casa arrumada, organizada. Ela tem que cuidar das crianças quando tem crianças. Ela tem que fazer a comida pro marido, porque se o marido chegar em casa e não ter o almoço ou a janta, é um absurdo. E além de tudo isso, ela tem que estar sempre bonita e arrumada, porque homem não gosta de mulher desleixada. E assim, toda vez eu fico muito revoltada. Mas só para vocês terem ideia como é algo que tá tão enraizado na sociedade e até mesmo na gente, né? Porque a gente cresce vivendo isso, escutando isso, que é muito difícil desconstruir, é um processo diário. A última vez que eu fui, por exemplo, teve um dia que eu fui pra fazenda e aí lá na fazenda tava só eu e os meus tios e primos homens, então eu era a única mulher. Todos os meus tios e primos homens já eram grandinhos e sabiam se virar muito bem, inclusive quando eles ficam lá sem nenhuma mulher. Mas no meu inconsciente tinha uma voz que gritava: Tâmara, você é a única mulher aqui. É sua obrigação limpar a casa, fazer comida pra eles. E aí eu lembro que eu fiquei num sentimento de: por que eu estou pensando isso, sabe? Tipo, essa não sou eu não penso assim, eu não vou fazer isso. Mas ao mesmo tempo eu sentia essa obrigação de cuidar deles, como se fosse o meu papel, sabe? E acabou que eu fui lá, limpei casa, fiz comida pra eles. E não foi uma coisa que eles me pediram, ou que falaram, ou enfim, que quiseram que eu fizesse. Fui eu que fui lá porque eu me senti na obrigação de fazer isso, mesmo sabendo que não era minha obrigação. Pra você ter uma ideia do tanto que isso tá enraizado na gente, sabe? Então é também um peso de ser mulher. Viver isso que foi colocado na nossa cabeça, que foi colocado nas nossas costas, né? A gente carrega esse peso. Aí, se não bastasse todo esse código de conduta feminino, a gente ainda tem que se preocupar em não ser morta, né? Em não ser estuprada, em ser ouvida, né? Em não ser silenciada, em conseguir mostrar o nosso trabalho. Cara, é muita coisa, é muito peso. Como diz a minha amiga Tainá, ser mulher é uma preocupação diária, sabe? É todo dia você se preocupar com uma coisa diferente. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional, seja pela sua vida para você continuar viva, ou seja, para ser quem você quiser ser. Isso quer dizer que a gente preferiria ser homem do que mulher? Não, sabe? A gente só tá querendo escancarar, porque a gente já tá cansada de mostrar as coisas, assim, é escancarar mesmo, tocar na cara, sabe? Que mesmo passando por situações muito parecidas, um homem e uma mulher, a mulher tem um peso muito maior. É uma realidade de muitas outras mulheres, porque mesmo sendo plurais, mesmo cada uma tendo a sua história, a sua vivência, a sua experiência, todas carregamos o mesmo peso de ser uma mulher em uma sociedade extremamente machista. Inclusive, eu convidei algumas mulheres que são próximas a mim para responderem o que elas já passaram por serem mulher e que não passariam se elas fossem um homem. Vou escutar com vocês as respostas agora para vocês tirarem as suas próprias conclusões. O primeiro áudio que eu vou ouvir
vai ser da minha amiga Mona Lisa. A Mona Lisa foi para os Estados Unidos recentemente e aí eu acho interessante trazer o que ela relata aqui no áudio, porque às vezes a gente acha que é coisa de brasileiro, né? Coisa do Brasil, que lá fora é diferente e não é exatamente assim. Então a Mona Lisa vai contar aqui pra gente uma situação que ela passou sendo mulher, que ela não passaria de jeito nenhum sendo homem. Oi, meu nome é Mona Lisa, eu sou publicitária, tenho 28 anos e hoje eu vou contar a respeito de uma experiência que eu tive que provavelmente se eu fosse um homem eu não teria passado. Há menos de um mês eu me mudei de país, eu mudei para Boston, Massachusetts, nos Estados Unidos, para fazer um intercâmbio. E no meu terceiro dia aqui eu peguei um transporte, já era umas 8 horas da noite, e o ônibus já estava meio vazio. Era um destino que eu nunca tinha conhecido e eu estava me referenciando pelo Google Maps. Eu vou fazer uma pausa rápido, porque assim, se você é mulher, quando a Mona Lisa falou isso, que ela estava no ônibus, independente se ela tá lá nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, mas se você é mulher, você tá em um ônibus, sozinha dentro do ônibus, tarde da noite, em um local que você não conhece, é medo, gente. O simples fato disso já te dá medo, já te dá um trauma, já te bate um gatilho, sabe? Desperta um gatilho. Eu só quis fazer essa pausa, mas vamos lá. Quando o ônibus ficou vazio, ficou só eu e o motorista, ele me perguntou aonde eu ia descer, enfim, meio que puxando assunto. Eu estava no fundo do ônibus, eu não escutei, então eu me aproximei dele, perto da onde ele fica. E aí ele me perguntou, ele percebeu que eu era latina, né? O sotaque latino. E aí ele me perguntou de onde eu era. Ele chutou uns 3 destinos na América Latina. E aí ele não acertou nenhum. E aí ele virou e falou assim, eu tenho certeza que você é brasileira. E aí ele me pediu o meu número. E nisso era para eu ter parado numa parada. E ele não parou na parada que eu solicitei. Ele parou em outra parada e, segundo ele, não tinha tanta distância assim de uma parada e outra. E ele queria continuar conversando comigo, que eu era uma mulher muito bonita. E aí ele perguntou o que eu tinha vindo fazer aqui. Que se eu quisesse aprender coisas sobre os Estados Unidos e melhorar o meu inglês, ele poderia me ensinar a língua. E ele foi falando de uma forma muito sexual, foi um assédio. E foi horrível porque eu nunca imaginei que eu ia passar por essa situação aqui. E ainda mais com 3 dias no local, né? Eu desci na outra parada e liguei para o meu amigo, assim, desesperada. Claro, depois eu me acalmei, enfim, a vida seguiu, eu continuo usando o transporte coletivo aqui. Mas eu tenho plena convicção de que se eu não fosse uma mulher, esse assédio eu não teria sofrido. Eu fiquei, assim, um pouco do jeito que eu tô aqui agora quando eu terminei de escutar o áudio da Mona Lisa pela primeira vez. É importante eu falar aqui que a Mona Lisa é uma mulher preta, né? E a gente sabe, mesmo todas nós mulheres sofrendo machismo, a gente sabe que o peso sobre nós mulheres pretas é muito maior. Existe uma maior sexualização em cima da mulher preta. Não só questão de sexualização, porque eu tô trazendo ele devido à situação que aconteceu com a Mona Lisa. Não é à toa que existe no imaginário, tanto dos gringos lá fora, quanto do próprio brasileiro, mas principalmente dos gringos, a negra exportação, né? E aí acham que nosso corpo tá ali, disponível para saciar o prazer deles. Então, não basta a Mona Lisa estar em outro país, ela foi para estudar, inclusive, mas ela tem que ser importunada por ser uma mulher. E depois ainda tem gente que vem dizer que não é difícil ser mulher, gente. É difícil ser mulher em qualquer lugar do mundo, sabe? Agora eu vou ver e ouvir o vídeo de outra amiga, essa é a Tainá, também mulher preta, e a Tainá falou o seguinte quando eu perguntei a mesma coisa pra ela. Que eu já passei sendo mulher, que se eu fosse homem, não passaria. Na verdade, eu acredito que é uma constância, porque não é só uma ocasião ou em uma situação só, são várias situações e com N possibilidades e N preocupações. Acredito que a maior seja em questão do visual, a preocupação em não chamar a atenção no meu visual, transparecer uma entrega mais social, depois entregar o meu intelectual, sabe? Fazer essa questão de primeiro entregar
que eu tenho pra oferecer e não chamar atenção com as minhas roupas, como se isso de alguma forma me desabonasse, que não faz sentido. E a que mais me incomoda pessoalmente é a constância em responder e estar sempre avisando que eu estou bem. Ou seja, no trajeto de casa para o trabalho, seja uma simples ida ao supermercado, eu tenho que sempre avisar as minhas familiares que eu estou bem. Essa intensa preocupação em avisar quando eu cheguei, pedir para uma amiga acompanhar a minha rota no transporte por aplicativo. Isso me incomoda muito, porque eu não vejo a mesma preocupação com os meus amigos homens. Eles são mais encarregados de nos levarem para os outros lugares, fazer companhia. E não faz sentido. Não faz sentido um homem respeitar o outro homem por estar acompanhando uma mulher que está sozinha, entende? Tratando da lógica, faz sentido respeitar pessoas. Então isso é uma coisa que pessoalmente me incomoda muito. Ser mulher é isso, né, gente? Tem que estar alerta o tempo todo. Seja como você está se comportando, para onde você vai, tem que se atentar a quem está ali do seu lado, o lugar que você está passando, a roupa que você está usando, a mensagem que você está passando quando você fala. Isso é muito triste, isso é desgastante, isso é cansativo demais, assim. Agora eu vou trazer um outro áudio, e esse áudio é da minha tia Elisângela. Minha tia é uma mulher formada, farmacêutica, e mesmo ela sendo formada há anos, na farmácia que ela trabalha, na farmácia que é dela, inclusive, trabalha ela e o meu tio, seu esposo, mas muitos clientes, majoritariamente homens, é claro, quando chegam, preferem comprar o produto ou fazer perguntas pro meu tio, que é homem, do que pra ela. E aí a minha tia disse o seguinte: já aconteceu assim de chegar e perguntar se seu tio tá aqui, eu falar que não. Aí eu pergunto, mas o que você precisa? Não, porque eu só compro com ele. Aí você começa a puxar assunto, mas o que seria? Eu posso te ajudar? Não, é porque é tal medicamento e... Aí eu falo, não, tem sim, eu te arrumo aqui, né, assim, aí fala, mas vai resolver mesmo? Então você percebe essa desconfiança, né, por ser uma mulher que está no balcão, eles não confiar, né, não ter essa credibilidade. Ainda existe muito sim o preconceito. Falta credibilidade pra gente por ser mulher. Nesse mesmo sentido, eu também coloquei a minha irmã pra responder e ela trouxe um pensamento bem parecido com esse da minha tia. Ela disse o seguinte: eu sinto, sabe, que por ser mulher, minha capacidade é sempre colocada em prova, né, a todo momento. Coisa que com um homem não acontece. É isso, gente. Eu acho que a minha irmã resumiu o que eu ia falar aqui. A nossa capacidade, a nossa intelectualidade é sempre colocada em prova. É tanto que acontece muito, né, no trabalho, principalmente. Tenho certeza que você já passou por uma situação igual ou muito parecida com essa. Por fim, eu trouxe muitos depoimentos aqui, mas é porque eu não queria ser só eu falando, né? Eu queria trazer pontos de vista. Mas eu trouxe mais uma mulher que tá aí, informação, vamos dizer assim, mas que ela me dá ensinamento todo dia, assim, eu aprendo com ela todo santo dia. Minha prima Vitória, de 10 anos, me falou o seguinte, ela gravou o seguinte vídeo pra mim, na verdade. Bom, quando os meus seios começaram a crescer, já falaram que eu tinha que usar sutiã ou top para eles não ficarem se mostrando na roupa. E se o homem sai sem a blusa dele na rua, ninguém fala nada. Mas se a mulher sai sem o sutiã dela, ela é completamente assediada. Vitória com 10 anos dizendo muita coisa pra gente, né? O que a Vitória trouxe aqui é uma coisa que toda mulher vivencia a partir do primeiro momento que os seios começam a apontar. A nossa mãe vai lá, compra um top, um sutiã, porque não pode ficar aparecendo na blusa. Por que não pode? Quem é que vai ficar incomodado com o nosso mamilo, né? Tipo, até os dias de hoje, tipo, eu, Tâmara, não uso sutiã. E quem tiver incomodado com o meu peito, com o meu mamilo aparecendo, que se retire, né? Mas aí a Vitória trouxe isso, que ela com 10 anos, os seios dela já começaram a aparecer, então provavelmente a minha tia já comprou ali o sutiã, o top, e aí ela ficou com isso na cabeça, né? Por que ela tem que colocar um top pra não mostrar ali o bico do peito, enquanto homens podem, inclusive, sair sem camiseta pela rua e tá tudo bem, mas ver um mamilo apontando ali na camiseta incomoda. Por que incomoda? Incomoda quem, né? Tá aí, mais um peso por ser uma mulher.
Eu espero de verdade que toda essa conversa, todos esses depoimentos, tudo que eu trouxe aqui, de alguma forma tenha servido para você. Seja para te mostrar que você não tá sozinha, ou para plantar uma semente aí na sua cabeça de que algumas coisas, na verdade muitas coisas, precisam ser mudadas. Te mostrar que sim, nós mulheres carregamos um peso enorme, um fardo que tá cada dia mais impossível de carregar. A gente tá cansada de carregar ele por tanto tempo. O nosso papo de hoje chegou ao fim, mas quinta que vem tem mais Mistura Cítrica. Enquanto isso, aproveita para me seguir lá nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil de alguma forma para você, não se esquece de curtir, comentar, compartilhar com aquela amiga ou com aquele cara sem noção para ver se ele acorda pra vida, né? Então é isso, um cheiro e até lá!